nossos corações. Mas no domingo de manhã nós estamos aqui, para ouvirmos um pouquinho mais dos ensinamentos do Evangelho de Jesus, agradecendo ao Sábio por ele ter aceito a vir fazer a pregação do Evangelho para nós hoje, Ele é do nosso lar de Londrina, que é a espiritualidade amiga desta casa, o amparo, para que através dele nós possamos colher bastante, assim, reflexão para a nossa semana. Então vamos nesse instante harmonizar o nosso pensamento, nossa alma, aquietar todo o barulho que se faz presente à nossa volta, para que nós possamos em comunhão com o Mestre Jesus, elevar o nosso pensamento até o Pai, para que nós possamos realmente estar presente aqui nessa casa de oração, que sempre nos acolhe e nos ampara. Nós, devedores amigos e areios de nosso Senhor Jesus Cristo, que aqui se encontra, protegendo a todos nós, nos amparando, passando a todos nós as energias realmente que nós precisamos e que aqui nesta casa a gente vem buscar. Já nós te colocamos, Senhor, a paz em nossos corações, a paz em nossa família, a paz em nosso país, a paz no mundo, Senhor, mas não aquela paz ociosa de querer tudo, aquela paz que tu prometeste para nós. Sendo assim, nós te pedimos, fica conosco, Jesus, fica conosco hoje e sempre, e que a tua paz permaneça em nossos corações, e assim seja, Senhor. Com a palavra eu passo para o Sábio. Bom dia, gente. Então, primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade, de estar aqui estudando um pouquinho do Evangelho com vocês. A gente sabe que quando a gente se propõe a falar sobre o Evangelho, geralmente os mais necessitados somos nós mesmos, quem vem aqui falar aqui na frente, sobre a palavra. Bom, então, na manhã de hoje, o tema que eu selecionei, para a gente estar aqui discutindo um pouco de manhã, é um tema do Evangelho segundo o Espiritismo e do Evangelho de Mateus, onde ficou conhecido como os trabalhadores da última hora, ou os trabalhadores da vinha. Esse tema está no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo e no capítulo 20 também do Evangelho de Mateus. Então, nesse trecho é dito que um senhor, o senhor de uma propriedade rural, saiu. Na hora que acaba Saiu procurando pessoas para trabalhar na sua propriedade, Então ele saiu lá 3 horas da manhã procurando trabalhadores e ele trouxe o pessoal para trabalhar na vinha dele, combinando com essas pessoas que ele daria uma moeda para essas pessoas. Então, mais posteriormente, ele volta para a sua residência, ele vê que aquele pessoal vai ser insuficiente para dar conta da colheita, e ele volta por volta das 6 horas da manhã e chama mais algumas pessoas para trabalhar na sua vinha. Aí ele retorna para a sua residência e nesse mesmo processo ele sai novamente por volta das 11 horas, e chama mais pessoas para trabalhar na sua vinha. Então ele sai 3 vezes, 3 horas da manhã, 6 horas da manhã e 11 horas da manhã. E no final do dia, quando ele vai realizar os pagamentos pelas pessoas que estão ali na vinha, trabalhando, ele dá uma moeda para cada pessoa, independentemente se essa pessoa chegou às 3 horas da manhã ou se essas pessoas chegaram às 11 horas da manhã, E aquele pessoal que chegou lá na vinha para trabalhar às 3 horas da manhã fica meio revoltado, Fala, eu cheguei aqui mais cedo e vou receber a mesma coisa, Isso para mim parece injusto, E o senhor da vinha fala com eles o seguinte, eu não combinei com vocês uma moeda, eu não estou descumprindo a minha parte no trato. Você está achando ruim comigo porque eu sou uma pessoa boa, Porque eu estou dando a mesma coisa para aqueles que chegaram às 11 horas da manhã.
Então, aceite o que eu combinei com você e esses outros aqui eu vou dar a mesma coisa, né? Porque muitos são chamados e poucos escolhidos, os últimos serão os primeiros, etc, etc. Então, nesse trecho, a gente sabe que Jesus nos conta, né, as parábolas, essas historinhas, porque Jesus queria que seu conhecimento fosse acessível a um grande número de pessoas, né? Se Jesus falasse o seu conhecimento, o que ele veio nos trazer através do Evangelho, de uma maneira direta, muito provavelmente a gente não entenderia a sua mensagem, né? É a mesma coisa de um professor doutor em física chegar para uma creche de uma escola de crianças de 3 anos, querer repassar o seu ensinamento de uma forma direta, né? Ele não vai conseguir passar os seus ensinamentos de uma forma direta. Então ele vai ter que começar de uma forma lúdica, contando para aquelas crianças, né, uma historinha bonitinha, para que aquele conhecimento comece a ser inserido dentro daquelas crianças, né? E Jesus nos tratou assim através das parábolas, porque ele queria que seu conhecimento chegasse ao maior número de pessoas, e nós naquela época, né, nós ainda éramos um pouco atrasados, né? Então Jesus, ele conta essas histórias, né, as parábolas, através dessas historinhas, para que o seu conhecimento fosse palatável, né, para que o seu conhecimento fosse mastigável a um número maior de pessoas. A gente sabe que o povo daquela época, né, era um povo recém-saído da barbárie, né? Há pouco mais, se a gente tiver ideia que as civilizações, as cidades modernas começaram a ser construídas naquela época, né? Aquele povo tinha recém saído da barbárie. Então Jesus precisava repassar os seus conhecimentos de uma forma mais simples para que esse povo conseguisse assimilar o conhecimento de Jesus. E até hoje a gente discute essas parábolas para tentar entender o que de verdade estava contido naqueles ensinamentos. E essa parábola dos trabalhadores da última hora, muitas vezes quando a gente olha ele por uma ótica eminentemente material, a gente acha que foi feita uma injustiça, né? Mas nós temos que primeiro ter em mente que a parábola dos trabalhadores da última hora não se refere a uma recompensa material. Esse é o nosso primeiro erro quando a gente analisa essa parábola. A recompensa citada na parábola dos trabalhadores da última hora é uma recompensa espiritual, né? De graças, de felicidade, de bem-estar, de conforto, e não aquela recompensa material do dinheiro, do nosso dia a dia que nós estamos aqui. Nós sabemos que Jesus também nos disse que nós devemos viver como pessoas do nosso tempo, nós precisamos sim do dinheiro. Mas a parábola dos trabalhadores da última hora se refere a uma recompensa espiritual, né? E por que nós sabemos que no Evangelho, né, nas parábolas de Jesus, nada ali é inútil, nada ali não tem sentido, nada ali não tem razão, né? Por que Jesus usa a alegoria da vinha, né? De um lugar onde se planta uva, né? Então onde se produz vinho. Porque existe toda uma simbologia por trás da uva quando ela é transformada em vinho, né? A uva precisa passar por um processo, né, ali de extração do seu suco, onde ela é macetada, muitas vezes ela é esmagada, para depois ela ser depurada e ser transformada em vinho. Tanto é que os espíritos indicaram ao Kardec que o símbolo na capa do Evangelho segundo o Espiritismo fosse um ramo de vinha, né? Para representar que nós precisamos realmente passar por esse processo de transformação do bagaço, da uva, para o vinho, né? Esse processo de macetação do nosso ser material, do nosso ser carnal, dessa nossa encarnação, para que a gente transcenda um ser espiritual melhor, né? Para que a gente se torne pessoas melhores. Muito provavelmente, se Jesus trouxesse os seus ensinamentos de uma forma direta, como nós dissemos anteriormente, nós não entenderíamos, né? A uva também era um elemento muito importante na alimentação daquele povo. Então Jesus
traz a uva e o vinho, para que aquelas pessoas entendam o que ele estava falando, né? Para que se ele falasse sobre alimentos e coisas que não faziam parte do cotidiano daquele povo, muito provavelmente aquelas pessoas não entenderiam o que ele quis dizer. A vinha também traz uma alegoria do ser humano, de nós, enquanto plantinhas, né? Nós estamos lá, crescendo sob o sol, e de acordo com o adubo, de acordo com a água, de acordo com o que nos é colocado no nosso dia a dia, nós tendemos a crescer, né? A florescer, a nos tornarmos essa vinha que vai dar frutos, que vai dar uva, né? E aí a gente começa a entender um pouco sobre a relação de nós com Deus, né? Deus alimenta essas suas plantinhas, que somos nós, regando, dando adubo, né? Estimulando essas plantinhas ao crescimento. O que acontece é que muitas vezes nós não nos adequamos ao estímulo que Deus nos dá para o nosso crescimento, né? O Evangelho também, a gente sabe que Jesus fala conosco através de parábolas, mas em outros trechos do Evangelho, em alguns trechos pontuais, Jesus fala conosco diretamente, né? Principalmente no Sermão da Montanha, Jesus fala com a gente diretamente. E no Sermão da Montanha, Jesus nos diz que são bem-aventurados os aflitos. Por que são bem-aventurados os aflitos? Porque aqueles que sofrem iniciaram já o seu processo de mudança. Os que sofrem são esses trabalhadores que foram convidados para o trabalho, né? São aqueles que já iniciaram o seu processo de mudança. Muitas vezes nós agimos como esses trabalhadores da última hora. Por vezes, né, como é nos dito no Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora, eles recebem a mesma coisa daqueles que trabalharam antes na vinha, porque eles, quando foram chamados para o trabalho, eles se disponibilizaram ao trabalho. Eles não alegaram preguiça, não falaram, eu vou depois, né? Quando eles foram convocados ao trabalho, eles começaram a trabalhar. O que acontece é que muitas vezes nós, enquanto trabalhadores da última hora, quando somos convocados ao trabalho, a gente se abstém de começar o nosso trabalho no nosso corpo físico, esse nosso trabalho de depuração pessoal e de aprimoramento moral, né? E aí o que acontece? Deus, em sua infinita misericórdia, que não quer que nenhum de seus filhos continue a vida eterna na ignorância, nos impulsiona ao trabalho através do sofrimento, né? O sofrimento é uma sensação de desconforto, de angústia, né? E é o sofrimento que nos impulsiona para que a gente mude, para que a gente saia daquela nossa zona de conforto, ali onde nós nos situamos. Muitas vezes, quando a gente está no estágio de sofrimento, nesse estágio de desconforto, a gente acaba se perguntando, o que Deus quer da gente? O que a gente precisa fazer? Né? E é exatamente neste ponto onde nós estamos sofrendo, é onde Deus quer que a gente mude, né? Esse é o nosso convite para que a gente trabalhe na vinha do Senhor. Muitas vezes a gente se questiona, né? Estou tendo muita dificuldade na minha família. É neste ponto onde Deus quer que você mude. Estou tendo muita dificuldade no meu trabalho. É neste ponto onde Deus quer que você mude. Estou tendo muita dificuldade na casa espírita. É neste ponto onde Deus quer que você mude. Deus age como um professor, né? Como um pedagogo. E todas essas questões que nos são apresentadas são para o nosso aprimoramento pessoal e para o nosso aprimoramento moral. Nós precisamos sair dessa zona de conforto. A gente precisa ser estes trabalhadores da última hora, né? Lá no finalzinho do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus, quando os Espíritos comentam a parábola do
dos trabalhadores da última hora, nos é apresentado que o principal instrumento que nós temos para a mudança é a prática da caridade, né? Inclusive foi dito aqui que logo depois a gente inicia, depois que termina a palestra, a gente sai para fazer visitas, né, aos acamados. Isso é muito importante, né? Nós sabemos que nós somos convidados para o trabalho na vinha a todo momento, né? Se nós vivemos num mundo de provas e expiações, de sofrimento, é óbvio que existe muito trabalho a ser realizado no nosso mundo. E nós somos convidados dia após dia, minuto após minuto, para trabalhar na vinha de Deus, né? Nós somos sempre convidados. Quando a gente acorda de manhã, existe um trecho, um texto do Espírito Emmanuel, que diz um pouco isso, que muitas vezes a gente fica esperando um trabalho grandioso, né? Quando a gente começa a querer praticar caridade, ou a gente espera um trabalho muito grande, e quando esse trabalho chega, a gente fala, nossa, isso é muito difícil, eu sou muito pequenininho, eu não vou conseguir dar conta dele, né? Ou quando esse trabalho é muito pequenininho, ele fala, isso aí não é importante para mim, né? Então a gente não quer nem o grandão, nem o pequenininho. E o Espírito Emmanuel diz que nós agimos assim para que a gente esconda de nós mesmos a nossa preguiça. E a parábola dos trabalhadores da última hora, ela nos diz que os trabalhadores da última hora só vão receber a mesma quantia pelo trabalho realizado porque eles não agiram com preguiça. Eles não foram preguiçosos. Quando o trabalho foi apresentado, eles resolveram trabalhar, né? Então nós temos essa relação de instrumento de mudança, que é a prática da caridade. Mas nós temos outros instrumentos de mudança, né? Agir dentro do nosso seio social como transformadores também é um instrumento de mudança, né? Também nesse trecho do Evangelho dos Trabalhadores da Última Hora, os Espíritos nos dizem: ide e pregai, né? Mas logo na sequência os Espíritos nos ensinam que esse ide e pregai não é só essa tarefa que nós fazemos aqui de manhã na Casa Espírita de fazer uma palestra. Não é só isso. Os Espíritos nos ensinam que esse ide e pregai vai além. Esse ide e pregai também vai através do combate às injustiças, né? Quando a gente está ali em algum lugar que a gente vê alguma pessoa sendo injustiçada, muitas vezes a gente vê aquela pessoa sendo injustiçada nesse lugar e a gente fica quietinho, né? Por medo de sofrer uma represália de alguém, às vezes por medo de ser mandado embora do nosso trabalho. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo diz que esse ide e pregai também está atrelado ao combate das injustiças, né? Quando a gente vê alguma coisa errada, a gente tem que se opor e combater essa injustiça. Isso também faz parte do ide e pregai, né? Colocar as coisas certas nos seus devidos lugares. E além disso, o ide e pregai também está relacionado, segundo os Espíritos, ao combate ao bezerro de ouro, né? A esse pensamento materialista que muitas vezes a gente se vê apegado aqui na Terra, né? Então esses dois elementos estão vinculados a esse ide e pregai. Não é só a preleção que a gente faz aqui na Casa Espírita, mas é também o nosso contato no dia a dia. Todos nós somos potenciais pregadores, e é isso que Jesus quer da gente como trabalhadores da vinha, como trabalhadores da última hora, né? A prática da caridade, né, e esse agente transformador no seio social, essa atuação como trabalhador da última hora, que poderá, né, nos desviar dos nossos sofrimentos humanos. Então, muitas vezes a gente tem essa ideia do sofrimento humano como uma coisa extremamente negativa, né?
Mas muitas vezes esse é o estímulo adequado que nós precisamos para o nosso crescimento, né? A gente já ouviu muitas vezes aquele provérbio, né? Se você não vai pelo amor, você acaba indo pela dor, né? Muitas vezes nós somos convidados várias vezes, em várias oportunidades, para a transformação. Às vezes a gente está num momento de paz, num momento de serenidade, num momento bom em nossas vidas, e nós somos convidados ao trabalho dentro da casa espírita. E nós deixamos esse momento, essa oportunidade do trabalho, e muitas vezes nesses momentos de bem-aventurança, de paz, nós nos afastamos das coisas de Cristo, né? Das coisas espirituais, do nosso aprimoramento pessoal. E aí o tempo passa e nós somos desviados do caminho da virtude, né? A gente acaba indo para o lado das viciações, e aí nós somos convidados novamente a retornarmos para o caminho das coisas do Espírito, através do sofrimento, né? Então nós precisamos ter em mente que o sofrimento ele não é o objetivo de nós enquanto espíritos encarnados, né? Lá na questão 257 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos ensinam que o sofrimento humano ele é um instrumento de aprimoração. Ele não é o objetivo. O sofrimento humano ele é um caminho para que a gente alcance o nosso objetivo final. Também no Livro dos Espíritos, Kardec questiona os Espíritos: qual é o objetivo de todo ser humano aqui na Terra? E os Espíritos respondem: o objetivo de todas as pessoas aqui na Terra é ser feliz, né? Mas não aquela felicidade passageira, aquela felicidade atrelada às coisas da matéria. Uma felicidade que vai chegar aos nossos corações e vai ficar para sempre, né? Esse é o nosso objetivo enquanto espíritos encarnados aqui na Terra. E essa felicidade eterna, essa felicidade que não vai passar, ela muitas vezes só será proporcionada através desse nosso sofrimento humano, né? A gente muitas vezes precisa desse instrumento de aprimoração que é o sofrimento para que a gente consiga sair daquela nossa zona de conforto, né? O sofrimento ele não é o objetivo é que a gente esteja feliz. Mas muitas vezes nós precisamos desse desconforto para que a gente mude. Nós precisamos acordar todos os dias de manhã e fazer a nossa reflexão para que a gente pense se a gente está mudando, para que a gente faça a nossa reforma íntima, né? Um outro precioso instrumento de aprimoramento pessoal é a oração, né? Quantos de nós fazem oração ao dormir ou ao acordar? E neste momento em que nós fazemos essa oração, nós precisamos nos conscientizar. Hoje, será que eu estou sendo um pouquinho melhor do que eu fui ontem? Né? E amanhã eu faço o compromisso de ser um pouquinho melhor do que eu fui hoje, né? E os trabalhadores da última hora, eles recebem a mesma moeda porque todos nós herdaremos essa felicidade prometida, essa felicidade que é imutável. Essa felicidade imutável é essa moeda que será paga a todo mundo que trabalha na vinha do Senhor, né? Então, o sofrimento, ele não é o objetivo da vida. Muitas vezes a gente tem essa ideia de que, se eu sofrer vai dar tudo certo. Não. Se você ficar sofrendo e não mudar, você não está se aprimorando. Você não está realizando essa transformação do bagaço da uva em vinho, né? Não adianta ficar no sofrimento e na inanição. A gente precisa de mudança. A gente precisa transcender, né? Apenas o sofrimento, apenas ficar no instrumento, na ferramenta, né? Então imaginemos que é uma ferramenta, né? O sofrimento, como a gente disse, é um instrumento.
se a gente ficar só usando esse instrumento sem terminar o nosso trabalho, que é a mudança, a gente não vai estar terminando o nosso trabalho na vinha, né? Então, esse conceito que nós utilizamos, né, de sofrimento, às vezes ele é muito difundido, inclusive, dentro da doutrina espírita, né? Que porque na minha vida passada eu fiz 10 pessoas sofrerem, então nessa vida eu vou ter que sofrer 10 vezes. Não, isso não existe, né? Se a gente procurar o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, você não vai encontrar nenhum trecho, né, que fala exatamente isso, dessa conta matemática de sofrimentos. Não é assim que funciona, né? Se eu fiz 10 pessoas sofrerem na minha vida passada, é porque eu era uma pessoa muito ruim, né? Mas se nessa minha encarnação eu passar por um momento e mudar, eu já zerei meu débito ali, né? A questão é que Deus, em sua infinita misericórdia e justiça, não pratica atos inúteis, né? Os atos que Deus pratica são para o nosso aprimoramento espiritual e moral. Se esse aprimoramento moral e espiritual foi realizado, né, fazer um ser sofrer mais é um ato inútil, né? Então, nós precisamos ter consciência de que os trabalhadores da última hora vão receber a mesma coisa, porque eles mudaram, né? Eles estavam dispostos ao trabalho. E a gente precisa realmente estar apto e disposto ao trabalho. Dentro do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, também nos é afirmado que essa parábola dos trabalhadores da última hora, ela é dividida em três momentos de chamada dos trabalhadores, para que a humanidade tenha consciência das 3 revelações que foram feitas, né? A primeira revelação com Moisés, a existência de um Deus único e os 10 mandamentos. A segunda revelação com o próprio Cristo, descendo aqui na terra e compartilhando do pão espiritual, né? Principalmente o Sermão da Montanha, que é o centro de todo o ensinamento do Cristo. E a terceira revelação através dos Espíritos, né? Com o nosso codificador Kardec. Então, nós aqui, enquanto espíritas, somos esses trabalhadores da última hora. Mas também nos é dito que nós devemos compartilhar esse pão espiritual com terceiros, né? Em outros trechos do Evangelho, quando Jesus questiona, quando Kardec questiona sobre as discussões que existem na nossa sociedade sobre as religiões, Kardec nos orienta, né, para que a gente não haja, né, como conversor das pessoas na rua para o espiritismo, né, mas que a gente converse com essas pessoas que são de outras religiões naquilo que todas as religiões têm em comum, que é a crença em Deus, o respeito a Deus e a crença em Deus, o amor a Deus e o amor ao próximo, né? Essas duas coisas são inerentes a todas as religiões. E o Kardec nos ensina que quando nós conversamos com pessoas de outras religiões, que a gente deva se fixar nesses 2 pontos, né? Tentando melhorar todas as pessoas que convivem com a gente. Muitas vezes a gente precisa agir como instrumento de transformação no lugar onde a gente vive, né? Porque, como a gente disse anteriormente, nós somos convidados a todo momento a trabalhar na vinha, né? Seja na nossa família, seja no nosso trabalho, seja no centro espírita, né? No nosso bairro. Nós somos chamados a todo momento a trabalhar na vinha. E nós precisamos realmente estar dispostos a esse trabalho através desses mecanismos, né? De levar uma mensagem de crença em Deus, de amor ao próximo, de prática da caridade, né? Aquela caridade que realmente a caridade ele é um instrumento de transformação, e ele é um instrumento de transformação justo porque ela está ao alcance de todos.
Todos nós aqui temos a possibilidade de praticar a caridade em favor de alguém que está necessitado. Alguém que nos chega pedindo um conselho, pedindo uma ajuda, um ajuste, né? O que a gente fala para essa pessoa? Ah, eu já estou cheio de problema, não quero resolver o seu problema, né? Lá em Provérbios, os profetas nos ensinam que quando alguém nos conta algum problema, nós nos tornamos fiadores daquele problema, né? Quando alguém nos traz algum problema, a gente deve ajudar essa pessoa a resolver. O que é ser fiador? Fiador é aquele que paga a conta daquele que não conseguiu pagar a conta, né? Quando a gente age, quando a gente recebe um problema, quando a gente escuta um problema de alguém, a gente age como fiador do problema daquela pessoa. A gente tem que auxiliar aquela pessoa a resolver aquele problema dela, né? Essa é a verdadeira caridade. Como nós dissemos anteriormente, nós estamos em um mundo de provas e expiações e nós vivemos com várias pessoas que têm muitos problemas, né? Então nós precisamos de fato nos tornarmos fiadores dos problemas que assolam o mundo, a humanidade. E se Deus quiser, passando por lá, né? Porque como que a gente vai desenvolver uma tarefa muito grande se a gente não começou nas tarefas pequenas? Como que nós vamos passar uma mensagem de confiança para os espíritos superiores, para essa espiritualidade de luz que nos acompanha, que nós temos condição de fazer um trabalho muito grande, se aquele trabalho pequenininho a gente ainda não começou a desenvolver, né? Então nós precisamos começar ali do micro, do trabalho pequenininho, do trabalho na nossa comunidade, né, nos nossos vizinhos, levando uma mensagem de paz, de conforto, de luz, e passando para o macro, né? Para que os espíritos e essa espiritualidade se sinta confortável em repassar tarefas maiores, para que a gente realize esse desenvolvimento pessoal. Portanto, não tem injustiça, né, na parábola dos trabalhadores da última hora. Uma vez que a partir do momento em que a gente seja convidado para o trabalho, e é que a gente altere o nosso comportamento e que a gente mude, a gente vai receber as mesmas dádivas daqueles que vieram anteriormente da gente, né? A gente vai receber as mesmas dádivas dos profetas, de todo aquele povo que já participou dessa mudança, né? Basta que a gente mude, a gente vai receber essa moeda que é essa felicidade eterna, né? Essa felicidade imutável, né? Os justos herdarão a terra. Mas é muito importante que a gente realmente esteja comprometido com assumir o trabalho conforme nos é dito no Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente nas instruções dos Espíritos. O obreiro da última hora tem o direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar, e que o seu retardamento não seja fruto da sua preguiça ou da sua má vontade. Tem ele direito ao salário, porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para um trabalho laborioso, apenas lhe faltava o labor, né? Então, nós também não podemos, conforme o trecho que a gente acabou de ler, abusar da misericórdia, né? Então se é só eu mudar, eu vou viver feliz eternamente, então eu vou deixar isso mais para frente? Não, né? Não é assim. A gente precisa realmente, como nos foi dito, realizar essa mudança de paradigma, né? Porque se a gente não realizar essa mudança de paradigma, a gente vai ser impulsionado cada vez mais através do sofrimento humano. E a gente consegue compreender, consegue analisar que o mundo está passando cada vez mais por situações de sofrimentos coletivos, né? A gente vê que as guerras, as catástrofes, elas estão se alastrando no mundo justamente porque esse é um instrumento de aceleração do progresso da humanidade, né? Então, se a gente se retardar, né? Se a gente ficar nessa preguiça, a gente vai ser uma hora ou outra impulsionado para o nosso progresso, né?
Então a gente precisa realmente assumir essa disposição de mudança, essa disposição do trabalho. E como um dos exemplos maiores, mais grandiosos que a gente tem na literatura cristã, não só na literatura espírita, mas na literatura cristã, a gente tem a vida do apóstolo Paulo, né? Fica aqui o convite de que todos nós possamos ler aí depois em nossas casas. Quem já leu, fica aí o convite para que a gente releia, mas a obra Paulo Estevão, né? A gente sabe que Paulo era um judeu que perseguiu Jesus durante muito tempo. Ficou ali ao encalço do Cristo, dos cristãos, né? Perseguindo e maltratando. Mas a partir do momento em que Paulo foi convidado a trabalhar na vinha de Cristo, né? Onde ele tem o seu acidente, onde Cristo questiona ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? A partir deste momento em que ele fica cego e é tratado dentro de uma residência de um cristão que auxilia ele sem nem perguntar de onde ele veio, para onde ele ia, Paulo resolve assumir um novo papel de mudança e de transformação social, né? Deixa eu só tomar uma linha aqui. Você quer aquele que eu te mando? Não. Você quer essa? Isso aqui. Então, Paulo de Tarso ele tem realmente essa história de transformação, né? De atuar como um trabalhador da última hora. Se nós analisarmos, né, o Novo Testamento, grande parte do Novo Testamento, quase 50% do Novo Testamento, é obra de Paulo, né? Porque além das epístolas, a gente pode contar aí com o Evangelho de Lucas, que Lucas nunca teve contato com Jesus, né? O que Lucas escreveu em seu Evangelho foi algo que foi dito por Paulo, né? Então a gente tem aí que Paulo de Tarso realmente foi esse instrumento de transformação, que passou de perseguidor dos cristãos para uma pessoa, para um dos maiores difusores dos ensinamentos do próprio Cristo, né? Então, que nós realmente possamos assumir esse compromisso de ser. A gente não precisa realizar essa obra que Paulo de Tarso fez, né? Mas que a gente possa realmente realizar. A gente sabe que Paulo de Tarso fez essa mudança justamente porque ele tinha capacidade de fazer isso, né? Paulo de Tarso era uma pessoa extremamente capacitada, muito provavelmente era um espírito que já tinha algum conhecimento das coisas do espírito antes de encarnar, né? Senão ele não teria essa missão. Mas nós, enquanto espíritos encarnados, devemos ter consciência sobre a nossa missão aqui na Terra, né? Qual é a nossa missão aqui na Terra? O que nos está sendo convidado ao trabalho, né? Quais são os convites que nos estão aparecendo no trabalho aqui na Terra? Será que eu tenho algum parente que precisa de alguma ajuda, né? Que perdeu um filho querido, que perdeu às vezes o emprego, que perdeu a vontade de viver, que está com alguma doença, né? Será que eu não posso ajudar essa pessoa? Será que eu não posso ligar para essa pessoa e ver como que ela está, né? Hoje, muitas vezes, as redes sociais estão nos dando uma falsa impressão de que nós estamos próximos o tempo todo. Mas a gente já parou para pensar que nos dias de hoje a gente não liga mais para um parente distante só para saber como ele está, como a gente fazia antigamente, né? Antigamente a gente tinha alguma tia, os nossos avós, um parente que morava longe, a gente ligava para essa pessoa para saber como ela está. E às vezes passava ali 15 minutos, meia hora conversando com essa pessoa, né? Hoje nas redes sociais, essa pessoa posta uma foto, a gente dá um curtir ali e acha que já está tudo resolvido, está tudo certo, né? As redes sociais, elas nos dão essa falsa impressão de que nós estamos próximos, mas a gente acabou se distanciando um pouco das pessoas, né?
que a gente possa realmente fazer esse caminho inverso de reaproximação, né? De que, consultando as pessoas para saber o que elas estão necessitadas, né? Jesus, se nós analisarmos os trechos do Evangelho, Jesus, ele sempre supria as necessidades de seus discípulos e de todas aquelas pessoas que procuravam ele, né? Jesus identificava as necessidades daquele ser e supria as necessidades daquela pessoa que vinha procurar ele. Que nós possamos fazer isso também no nosso seio social, identificar as necessidades das pessoas que nos procuram e suprir as necessidades das pessoas que nos procuram, né? E aí a gente vai conseguir realmente realizar essa transformação, não só íntima, mas no nosso seio social, né? Principalmente através do nosso exemplo, né? Porque a gente disse anteriormente que a prática da caridade ela é um poderoso instrumento de transformação. Porque quando as pessoas veem que alguém é bom, que alguém é justo, essas pessoas tendem a agir de acordo com aquela justiça, né? Quando a gente é pai, né? Eu tenho criança pequena, a gente vê que assim, por mais que você dê uma ordem, uma lição para o seu filho, se você agir em desconformidade com aquela ordem que você deu para o seu filho vai agir de acordo com aquilo que você fez, não de acordo com aquilo que você falou, né? Então, se por exemplo, está lá na sua casa, cai alguma coisa no chão, você fala, ó filho, isso que caiu no chão você não pode comer. Mas ao mesmo tempo, quando cai alguma coisa no chão, você vai lá e come, seu filho vê você fazendo aquilo, quando cai alguma coisa no chão, seu filho vai pegar aquilo e vai comer, né? Ele não vai seguir aquilo que você falou, ele vai seguir aquilo que você fez. Então, as palavras, né, tudo isso que a gente vem aqui na frente, pregar o Evangelho e tal, são muito bonitas, né? Mas as palavras, elas implicam também em ação, né? A gente precisa agir como um instrumento transformador no nosso seio social. A gente precisa fazer com que as coisas ao nosso redor mudem, não através do diálogo, mas também através do exemplo. Sendo pessoas boas no nosso seio social, né? Sendo pessoas justas no nosso seio social, agindo com justiça perante os nossos irmãos, né? Porque a gente tem lá no livro dos Espíritos também, que a justiça, o amor e a caridade são uma coisa só, né? Está lá no livro dos Espíritos, quem quiser dar uma lidinha lá, quando ele vai falar das leis eternas, né? Das leis imutáveis, é a lei de justiça, amor e caridade. Essas três coisas andam juntas, elas são uma coisa só, né? Então, gente, que a gente possa realmente ser esses trabalhadores da última hora, atuando, né, nessa transformação, que a gente possa estar disposto ao trabalho. Era isso que eu tinha para discutir com vocês na manhã de hoje. Que Jesus possa nos acompanhar até em casa, agradecendo novamente a oportunidade, e que os Espíritos possam permanecer conosco na manhã de hoje, né? Muito obrigado. Nosso agradecimento ao nosso companheiro sábio, né? E que nós devemos durante a semana, a reflexão, né, de tudo que foi passado para nós aqui. Ele já explanou tão bem que não há necessidade de comentário. Agora eu convido os trabalhadores do passe que aderem à campanha de passe para nós continuarmos o nosso trabalho de hoje. Bom dia a todos. Que a paz de Jesus continue com todos nós, possamos de fato ter aproveitado nesta manhã a presença amiga do Cristo aqui conosco, nos nossos corações, fortalecendo a todos nós. Agradecer ao nosso irmão que fez a explanação, ele já teve que sair. Agradecer a presença de todos, lembrando sempre que as renovações, elas devem acontecer em nós todos os dias, de preferência com cada amanhecer do sol. Vamos fechar os nossos olhos, lembrando de Jesus, e vamos dizer assim: Senhor, muito obrigado por este sol que brilha
pela chuva que molha, por tantas estrelas no céu e por uma lua tão linda. Senhor, obrigado pelo meu dia, pela minha noite, pelo meu trabalho, pelos meus amigos, por meus familiares, por meus considerados inimigos. Me alertam aonde eu posso melhorar. Obrigado por mais uma semana e por este dia. E que a nossa vida seja repleta de luz, como este sol que brilha nesta manhã, para que possamos nós, no nosso caminhar, poder espalhar mas luz, paz, amor, o bem e o que é bem. E na tua paz nós vamos encerrando as atividades desta manhã. Que Deus nos abençoe. Que assim seja.